Fala pessoal, estamos chegando agora com a questão de número 67 da prova branca do Enem 2016. É uma questão que vai tratar de circuito elétrico, né? A questão vai dizer o seguinte: três lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E e rotulou essas correntes de IA, IB, IC, ID e E, respectivamente. O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são, então, veja, correntes que apresentam o mesmo valor. É isso que a questão está pedindo. Então vamos analisar o circuito. Analisando o circuito, vamos ver o seguinte. Gente, nós consideramos esse polo da bateria como o positivo e este como o negativo. Então vamos dizer o seguinte: nesse polo positivo vou representar o potencial elétrico como sendo X e no polo negativo o potencial como sendo Y. E esse V, que às vezes boa parte dos materiais didáticos chama de U, está representando a diferença potencial. Mas eu vou chamar aqui de V. Então, o V, X, Y, certo? É a diferença potencial entre esses dois pontos. Vamos fazer o seguinte: esse ponto aqui, A, tem um potencial X. Esse ponto B está no mesmo fio, não tem nenhuma resistência entre eles. Tem para cá, mas não é o caso. Então, eu vou chamar ele de X também. Da mesma forma que aqui também vai continuar sendo X. Quando a corrente passar por essas lâmpadas, vai haver o quê? Uma queda de tensão, de diferença de potencial. Naturalmente, essa queda de tensão vai trazer para um potencial aqui menor. Então, eu vou chamar diferente. Então, eu vou chamar esse aqui de Y. Nesse ponto aqui está no mesmo ponto, portanto, vou chamar de Y. E esse aqui vou chamar de Y. O que você pode ver daqui? Pode ver o seguinte: todos essas lâmpadas, tanto L1, L2, L3, estão o quê? Estão submetidos a uma diferença potencial de VXY. Olha. Aqui, ó, potencial entre essa extremidade e essa, VXY. Potencial entre a extremidade e essa, VXY. E assim por diante. De acordo com a primeira lei de Ohm, o VXY, vai ser igual a quem? A R, resistência, vezes a corrente. Olha, ele falou lá em cima um dado importante. Olha, três lâmpadas idênticas implica dizer que elas têm a mesma resistência. Olhando para cá, se elas têm a mesma diferença de potencial, só circular de outra cor, se elas têm todas a mesma diferença de potencial XY, todas a mesma diferença de potencial, todas têm a mesma resistência, elas só podem ter o quê? A mesma corrente. Só pode ter a mesma corrente. Então, todos têm a mesma DDP, mesma resistência, vão ter a mesma corrente. Então, vou fazer o seguinte: a corrente que sai daqui, certo? Essa corrente aqui, eu vou chamar ela, que vai dividir para as três lâmpadas, eu vou chamar ela de 3A, 3I, 3 vezes a corrente, 3I. Opa, muito bem. Quando chega aqui, essa corrente, naturalmente, e é bom observar isso, era um ponto que eu ia passando batido, mas porque já estava no meu subconsciente, como eles têm a mesma diferença de potencial, isso implica dizer que esse é um quê? Um circuito em paralelo. Mesma DDP, circuito em paralelo, ok? Se a DDP mudasse de um para outro, então o circuito seria em série. Não é o caso. Esse caso aqui é um circuito em paralelo. Vamos lá. Então, a corrente que chegou aqui era 3I, chegou nesse nó aqui, ela vai dividir uma parte e vem para cá. Essa parte que vem para cá, eu vou chamar de I.
E segue para cá, ela vai seguir o que? 2i. Quando chegar aqui, nesse nó, outra parte vai vir para cá, que vai ser o que? I, um i de novo. Segue agora para esse outro quanto, gente? Só sobrou um i. Então, de novo, 3i saiu daqui, chegou aqui, uma corrente i veio para cá, que ele se divide de forma igual pelas razões que eu falei anteriormente. 2i segue. Quando chega aqui, um i vem para cá e o outro i vem para cá. Então, o que vai acontecer? Aqui, nesse ponto C, vai passar o quê? Uma corrente chamada I. Nesse ponto aqui, observe que vai passar uma corrente também chamada I. Só que nesse ponto aqui, olha, já vinha I de lá de cima, lá de C, mais outro I aqui. A partir daqui vai passar o quê? 2i. Quando chega nesse ponto aqui, olha, tinha 2i, mas está vindo um i por aqui. Então, nesse ponto E, vai passar uma corrente 3i. Portanto, veja que... Deixa eu encontrar outra cor aqui. Verde, por exemplo. Essa corrente que passa aqui em E, ela é a mesma que passou aqui em A, olha. Então, a corrente de A é igual à corrente de E. Essa corrente que passou em C é a mesma intensidade, da corrente que passa em D. Vamos para as alternativas. A alternativa, letra A, diz o seguinte. Olha, primeiro, o técnico concluiu que as correntes apresentam o mesmo valor são IA igual a IE, perceba, ó, 3i, 3i, IA é igual a IE, e C é igual a ID. Ó. Em C passou a corrente I, em D também passou uma corrente I. Portanto, gente, chegamos à conclusão que a resposta correta é a letra A, ok? Então, gente, espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixa aí um recadinho que a gente responde, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.